Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 10, vamos falar da excelência do conhecimento de Deus. Diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, as quais considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Amém? Glória a Deus. Nós estamos num texto tão tremendo, num livro, numa carta, e você vê que Paulo gostava de escrever. Ele escreveu 13 cartas bíblicas, escreveu dezenas de cartas aos Filipenses, 4 cartas aos Coríntios, escreveu muitas outras cartas. E nós queremos falar nessa noite a respeito da excelência do conhecimento de Deus. Filipos é uma cidade fundada por Filipe II, que era pai de Filipe Magno. Filipe II era rei da Macedônia, e essa cidade teve uma passagem de Paulo por lá, e ele fundou uma igreja nesse âmbito, nesse lugar tão tenebroso e cheio de pecado. Ele, juntamente com Silas, Timóteo e Lucas, fundaram essa igreja. E você sabe que ao olharmos para Paulo, nós vamos achar que Paulo era um derrotado, mas Paulo era um vitorioso, e ele disse que em todas essas coisas ele era mais do que vencedor. Paulo, quando escreve essa carta, que ele está preso em Roma, as cartas mais espirituais do mundo foram escritas quando Paulo estava preso. É como se Deus dissesse assim: bom, já que você faz demais a obra, você não sossega, você vive escrevendo, pregando em tudo quanto é lugar, viajando. Ele viajava muito. Eu vou deixar você um tempo para você então fazer uma carta para abençoar os filipenses. Não, para abençoar os filipenses, abençoar os brasileiros, abençoar os americanos, os europeus, os africanos. Isso aqui serve para nós. Paulo escreveu essa carta para abençoar a nossa vida. Essa igreja não tinha problemas, aqueles problemas que a gente vê em outras. Ele aponta um problema lá que havia entre duas irmãs que viviam brigando, viviam se digladiando, chamava-se Sinquite e Evode. Ele dizia: Sinquite e Evode, pensem concordemente, dá um jeito aí de vocês se darem bem. Você vê que o céu se incomoda com isso. E a tônica dessa carta escrita que Paulo escreve era o propósito da vida e a esperança da vida eterna. Querido, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não falam mais de céu, não falam mais da esperança da vida eterna, e consequentemente não dão mais valor a isso. Fala de outras coisas que Deus também quer nos dar, mas o cerne é propósito da nossa vida. Qual o propósito que Deus tem na nossa vida? O que Ele tem para nós? Qual a esperança da vida eterna? Houve um dirigente de uma nação europeia que disse que ter esperança não é ter esperança porque vai acontecer, é ter esperança porque vale a pena. Então, em Cristo vale a pena a gente ter esperança, porque Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Paulo estava preso, e a igreja, a razão de Paulo escrever essa carta é que a igreja estava muito desanimada com a longa prisão de Paulo. Querido, quando nós avaliamos mal, é um problema. Nós olhamos determinadas situações e achamos que está errado, olhamos outra situação e diz está certa. Querido, eu conheço histórias, e eu posso falar aqui que ninguém conhece. Eu tenho uma conhecida que ela se converteu, mas aí se envolveu com uma pessoa, um líder, e acabou engravidando desse líder. Ele solteiro, ela solteira também, daí geraram um filho. E esse sujeito simplesmente não registrou o filho, nunca deu um centavo, e ele prega no mundo inteiro. Ele prega em vários lugares. Você está entendendo? A gente não se impressiona mais com essas coisas que parecem uma grandiosidade. Um dia Deus vai trazer tudo isso à luz. A igreja estava desanimada,
por causa da longa prisão de Paulo. Quando Paulo foi preso, ele disse: não, Deus vai tirar logo. É assim, nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. A gente ora e Deus fala com a gente: aguarda que vai vir a resposta. Mas não vem amanhã, não vem depois, vem no tempo dele. E enquanto ele não mandar a resposta, ele garante a vitória, ele nos sustenta. Amém? Então nós estamos vendo que Deus prova pessoas, Deus prova igreja, Deus prova países, Deus prova ruas, Deus prova municípios, Deus prova. Eu tenho o hábito de ouvir louvores antigos, bem antigos, Luiz de Carvalho, eu gosto daqueles louvores, tantos outros aí, e eu tenho percebido o seguinte: os louvores antigos me fazem um bem muito grande. Sabe por quê? Os louvores antigos falam muito do sangue de Jesus, falam muito da salvação. Os louvores antigos falam muito do céu, falam muito da condenação, falam muito de arrependimento do pecado, falam muito de cruz. A base do louvor deles é esse. Você vai ouvindo aqueles louvores, década de 80, 90, volta um pouquinho no tempo de 70, você vê que os louvores tinham essa conotação. As letras eram simples, mas eram profundas, porque elas tinham a sua essência. Quando olhamos para aqueles cantores, a indumentária deles era as mais simples possível. E hoje a gente vê que as indumentárias chamam muito atenção, querido. Eu não sou contra, nós não estamos aqui falando de uso de costume, mas tem certas pessoas que a gente vê e que a indumentária me parece não ser muito adequado para aquele momento, talvez para uma festa, mas para ali não. As roupas chamam mais atenção do que o nome do Senhor Jesus. Então, hoje se fala muito em adoração, na volta de Jesus, no amor a Deus, e fala muito disso, mas a essência, que é o sangue de Jesus, a salvação, o céu que nos espera, uma cidade linda que nos aguarda, e que eu quero que venha logo, não se está falando. Alguém disse em certa ocasião, e isso entrou no meu coração, que está arriscado Jesus vir para a igreja, mas Jesus também vir contra a igreja. Ele vir a favor da igreja, vir buscar a igreja, mas vir contra a igreja, que ele vai dizer: a minha igreja, querido, a condenação vai começar para a igreja de Deus, a faca vai começar a cortar na igreja de Deus, a espada vai começar a cortar na igreja de Deus. Então há uma expectativa da volta de Jesus para a igreja, mas ele pode voltar contra a igreja. Quando a gente fala de cantores, a gente imagina o seguinte, que a essência da coisa não está sendo trazida, e é mais ou menos o seguinte: é como se você fosse a uma festa, e a pessoa dissesse assim: olha, eu vou te levar lá ao lugar da festa, está vendo aquela comida, você vai poder comer de toda a comida, você vai poder sentar no lugar que você quiser, você vai poder conversar com quem você quiser, você vai poder ir aonde você quiser, você vai poder comer, jantar, beber o que você quiser, mas esquece de dar o convite. Esqueceu de dar o convite, então ele mostrou tudo aquilo, mas você não tem convite para entrar. Então os louvores têm falado muito disso, mas não tem entrado na essência. Por que a gente canta? Você tem ideia da razão pela qual nós cantamos? Você pode dizer: nós cantamos para chamar a presença de Deus. Sim. Sabe por que nós cantamos? A gente canta para expressar, para sedimentar a nossa fé. Não se pode perder louvor, querido. Não tenha o hábito de chegar à igreja depois do louvor. Procure chegar à igreja para você participar do louvor. Você pode perceber o seguinte: existe o hino nacional. Canta-se o hino nacional em todo campo de futebol. Por que se canta o hino nacional? Para criar um espírito de brasilidade, de que você é brasileiro. Isso foi sendo tirado das escolas. Eu sou de um tempo que a gente ia para a escola e nós formávamos em fila indiana e cantava o hino nacional, cantava-se o hino da bandeira, havia uma brasilidade em nós, o hino do exército, o hino da PM, o cisne branco, porque isso vai sedimentando. Eu sou brasileiro, existe uma letra que me impulsiona para defender esse país, essa nação. Deus te fez nascer do lugar que Ele quis fazer com que você nascesse. Ele fez nascer você no Brasil, porque Ele tem um plano com você no Brasil. Se você nasceu no Rio de Janeiro, Ele tem um problema com você no Rio de Janeiro. Se você nasceu no Rio de Janeiro e você sentiu de Deus ir para o Ceará, vai para o Ceará, porque Deus tem obra com você lá. Deus fez com que nós nascêssemos brasileiros. Essa carta aqui fala muito de Jesus, é uma carta assim, muito cristocêntrica.
E Paulo, quando viu que essa igreja era uma igreja muito amorosa, ele então tinha uma ideia, e a ideia que ele tinha é de que aquela igreja conhecesse mais profundamente a Jesus. Deus tem um projeto de que nós o conheçamos, e nós não podemos conhecer Jesus vindo culto quarta-feira e domingo, às vezes nem a quarta, só vem domingo. A gente não pode conhecer a Deus dando uma lidinha na palavra. Para conhecer uma pessoa, nós precisamos ter comunhão com aquela pessoa. Se você encontrar uma pessoa hoje, e encontrá-la daqui um mês, no máximo você dá um tchau. Quando você não é íntimo da pessoa, você falou por alto com a pessoa, e ela passa do outro lado da rua, você nem dá um tchau. Mas se ela é amiga, ela está na esquina, você assovia, você faz assim, porque a intimidade vai eliminando as barreiras, as diferenças. E nós, para conhecermos a Jesus, precisamos passar um tempo com Ele. E Paulo estava dizendo o seguinte: vocês precisam conhecer, eu quero dar para vocês caminhos para vocês conhecerem a Cristo na sua profundidade. Há pessoas que conhecem muito a igreja, conhecem muito o pastor, conhecem muitos amigos, lá tem muito jovem, então conhece o templo, mas precisa conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus, eu estou desafiando, Paulo também está, de ter um tempo de qualidade para passar com Ele, querido, de caminhar com Ele, de andar com Ele, de não perder tempo em conversas outras que não levam a nada, pelo contrário, até destrói. Mas conhecer, ler a palavra dele, e ter o cuidado de ler a Bíblia, amar essa palavra. O salmista diz assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, me dá entendimento, eu quero entender, a palavra de Deus é muito profunda. Então Paulo vem e diz assim: olha, que o vosso amor aumente em ciência. Ele está dizendo, vocês amam, agora eu quero que esse amor aumente em ciência. No caso aqui é conhecimento. A palavra epignose significa um conhecimento profundo, um conhecimento de coração, um conhecimento na profundidade, não periférica. Porque quando nós conhecemos perifericamente, qualquer coisa nós perdemos. Mas se nós conhecemos na profundidade, nada nos derrota. Se você conhece uma pessoa perifericamente, alguém fala dela, você já compra aquela ideia de que aquela pessoa é aquilo que disseram, não é verdade? Mas se você conheceu aquela pessoa, se você viveu anos com aquela pessoa, e você travou um conhecimento profundo, pode quem quiser falar dela, vai dizer, não é isso que ele está falando não, eu conheço ela. Ela não é assim. O conhecimento nos fortalece em Deus, o conhecimento nos trava em Deus, a gente fica fulcrado em Deus, sedimentado em Deus. O que atrapalha, na verdade, o crescimento? O que atrapalha? A teologia tem alguns pecados que eles chamam de pecados respeitosos, mas são pecados que não são pecados que vai te levar para o inferno, mas são pecados que vão atrapalhar o crescimento. E eles colocam, entre tantos outros, a fofoca, impede que as pessoas cresçam espiritualmente, a ira, o orgulho, as brigas, as intrigas, as críticas, pessoas que não olham para os seus próprios defeitos, mas para o defeito alheio. Então ela fica nesse ambiente e ela não consegue ter conhecimento de Deus, que Deus não gosta de fofoca, Deus não gosta de briga, Ele gosta de solução de problema. Então essas coisas acontecem e vão atrapalhando o crescimento. E Paulo está trazendo, porque ele fala de Sintique e de Evode, ele diz, olha, resolve o problema aí, é necessário haver um crescimento. Você sabe qual é o grande problema que nós passamos? Nós nos impacientamos com a demora da resposta. É ou não é verdade? Tem gente que quando Deus não responde já começa a ficar de bico com Deus. Tem pessoas que só observam aquilo que ele vê, mas não observam aquilo que Deus está vendo, o propósito de Deus. Tudo, querido, acontece no reino do Espírito. Antes de acontecer aqui, acontece no reino do Espírito. Deus é como se fosse uma locomotiva. A locomotiva já saiu do túnel, mas você está no 10º vagão. Significa dizer que você vai sair do túnel. A locomotiva já saiu, você vai sair, é questão só de tempo. A locomotiva já saiu daquele deserto, significa dizer que você vai sair do deserto. É uma questão de tempo. É isso que nós não começamos, não entendemos, que primeiramente a coisa acontece no Espírito. E acontece no Espírito, mas muitas vezes depende também de nós. Tanto que ele está colocando isso aqui. Busca a Deus, busca esse conhecimento. Eu li a história de um rapaz que os pais o levaram para tocar violão, colocaram numa excelente escola para ele tocar violão, para ele aprender. E ele ficava então na varanda da casa dele,
treinando violão, praticando violão, e olhava os amigos jogando bola. Ele ali praticando violão, os amigos dele jogando bola nas costas, fazendo todo tipo de brincadeira, e ele no violão. E esse livro conta que um anjo apareceu para ele e levou ao Carnegie Hall, que é uma sala de espetáculos em Manhattan, em Nova York, e levou lá, em cima do palco ele viu um homem tocando maravilhosamente bem, tocando maravilhosamente bem, e ele disse: esse homem ali é você daqui a 15 anos, mas você tem que praticar para você estar aí. O que nós estamos dizendo é que é necessidade a gente aguardar o momento de Deus, amém, querido? Existe um momento que Deus vai fazer isso, e note que quem está falando aqui é Paulo, um fariseu. A gente, quando fala em fariseu, a gente tem um entendimento errado de que todo fariseu era fariseu. Mas muitos fariseus criam em Jesus, muitos creram em Jesus, muitos se converteram. Havia fariseu com coração sincero, havia fariseu que não eram insinceros. Havia um sacerdote que acreditava em Deus e obedeciam à fé. A Bíblia está recheada de exemplos assim. Paulo não, Paulo era uma pessoa que, segundo a lei, ele era irrepreensível. Ele diz assim: eu era irrepreensível. Você pode imaginar, Davi, dos 10 mandamentos, ele só quebrou 9. Você vê pessoas quebrando mandamentos, e Paulo disse: eu era irrepreensível. Os mandamentos ele cumpria literalmente. A palavra irrepreensível, memphomai, é aquele que repreende, e a mempotos significa que não repreende. Esse A antes de amempitos significa uma pessoa que não precisava ser repreendido. Ele fazia as coisas adequadamente segundo a lei, ele seguia a lei. Ele podia então dizer: olha, eu sigo a lei, então eu estou salvo, então eu não preciso de mais nada. Mas tudo isso aqui que ele tinha, o posicionamento dele era algo que era de uma respeitabilidade absurda. Paulo era um camarada temido. Quando apedrejavam Estevão, a Bíblia diz que colocava as vestes aos pés do mancebo chamado Saulo. Isso significa dizer que ele era membro do Sinédrio e provavelmente o presidente do Sinédrio. Ele era respeitado e temido. Ele bufava contra a igreja de Deus, mas ele era, segundo a lei, irrepreensível. Aonde ele chegava era o Paulo, aonde ele chegava ele era venerado, respeitado. Ele não era uma pessoa comum. E ele diz o seguinte: tudo isso que eu tinha, eu reputei como perda. Tudo isso para mim não vale nada, pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu tenho por perda no grego é zemia, significa dano, prejuízo, multa, castigo, até peste pode ser traduzida essa palavra. Eu tenho isso tudo para mim aí. Eu tenho por perda essas coisas, por prejuízo, por dano. Eu não quero saber de nada disso. Eu não quero saber. Querido, quantas vezes nós não abrimos mão do nosso tempo, meu irmão? Quantas pessoas não abrem mão de um futebol por causa de Deus? Por quantas vezes não abrimos mão por causa de uma novela? E Paulo está dizendo: eu abro mão de tudo isso para mim, eu tenho por perda todas essas coisas, porque eu quero é conhecer a Jesus. Querido, alguém que passou 14 anos no norte da Arábia desértica, estudando a Bíblia, está dizendo: eu quero conhecer Jesus. Tá bom para você? Ele passou 14 anos, ele foi levado ao céu. Ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi levado ao céu, ouviu coisas inefáveis que a homem não é lícito dizer. Esse homem está dizendo: eu quero conhecer a Jesus. É isso que eu quero que a gente consiga entender agora. Um homem com esse estofo, com esse jaez espiritual, está dizendo que ele precisa, que ele abriu mão de tudo isso para conhecer. Ele quer conhecer. É uma fonte inesgotável. E ele diz: aquilo que era ganho, eu reputei como perda. Ganho no grego é kerdos, e ali a tradução do dicionário é desejo de ganância. Ele tinha desejo de ganância pelo posicionamento dele, mas ele diz: olha, tudo isso eu quero reputar como nada. Para quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Excelência, para ele conhecer Jesus no nível que ele está falando é muito mais do que nós estamos pensando, e nós podemos chegar a esse nível, basta que nós façamos isso, que nós empenhemos o nosso tempo a Deus. Excelência. E
hiperecomai significa passar por cima, transpor a excelência, a proeminência, a supremacia de conhecer Jesus. Ele não se contentava apenas em ser salvo, ele não se contentava apenas em ser um apóstolo, ele não se contentava apenas de saber da Bíblia, porque ele sabia muito da Bíblia, ele queria conhecer. Existe em Deus uma fonte inesgotável de sabedoria. Nós nunca vamos entender perfeitamente o que é a santidade de Deus. A gente vai ser santo, e cada dia que a gente vai ser santo, a gente vai perceber o quanto não somos. A gente vai conhecer a Deus, e quanto mais o tempo for passando, a gente vai perceber que a gente não conhece. E ele estava dizendo: olha, eu quero largar tudo isso pela excelência desse conhecimento. Por causa disso eu sofri a perda, kerdos, eu sofri esse desejo de ganância. Para mim isso não vale nada, e eu considero tudo isso como esterco. É uma palavra dura. Tudo isso que eu tenho, todo esse meu posicionamento, isso para mim é esterco. Esterco lá no grego é sibalon, significa excremento, significa sobra de comida, esterco, lixo. Tudo isso para mim é lixo. Eu paro e digo assim: meu Deus, quando eu chegar ao céu, não quero nem conhecer Paulo, que ele vai me perguntar. Eu falei: eu vou fugir dele. Tudo isso que ele tinha, o posicionamento dele. Paulo era rico. Ele disse: eu abro mão de tudo isso, que o que eu quero é conhecer Jesus. Isso para mim é lixo. Quantas vezes eu já vi pessoas dando testemunho, e a impressão que eu dava é que eles davam testemunho, mas exaltava tanto o que ele fez, e dizia tanto aquilo que ele fez, e muitas vezes assim: ainda bem que eu agora sou crente, que ainda exalta o seu passado. Paulo dizia assim: o meu passado não tem nada a ver comigo, e o passado dele era ilibado. E ele está dizendo: eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais. Para quê? Pela excelência do conhecimento. Quanto mais eu caminho com ele, mais eu conheço. Querido, conhecer tem a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento. E o conhecimento se dá através de louvores que cantamos, através de palavras que nós recebemos, através da Bíblia que nós lemos, através de bons livros, através de oração, de jejum, de um tempo com Deus. Dizer: Deus, eu preciso passar um tempo com o Senhor. Esse conhecimento. E ele diz: pelo conhecimento. E aí a palavra conhecimento aqui mais abaixo é gnose, significa por experiência, por familiaridade. E ele 3 vezes repete: por perda, 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 perda. Tudo isso eu perdi, tudo isso eu abro mão. E nós às vezes não abrimos mão do nosso cansaço. Não viemos à igreja porque estamos cansados, não viemos à igreja porque está chovendo, não viemos à igreja porque não está chovendo, tem muita coisa que nós, querido, um dia Deus vai trazer tudo isso à tona. Por isso eu quero repetir: talvez Jesus venha para a igreja, mas talvez ele possa vir contra a igreja. Eu não sei como você entende tudo isso. Às vezes nós estamos vendo o evangelho como uma coisa molinho. Basta eu crer em Jesus, é verdade. Basta eu confessar o nome de Jesus, é verdade. E quando confessamos o nome de Jesus, você acha que o inferno se posiciona como? Você acha que o inferno diz assim: se converteu, larga-se para lá, vamos para cima de quem não se converteu? Não, aqueles que não se converteram já são dele, já fazem o que ele quer. Quem se converteu é que é o problema, porque a pessoa que se converte parte do pressuposto que ela quer converter outros. Você começa a conversar com as pessoas. Nós já ouvimos testemunhos aqui de pessoas que chegaram e disseram: olha, eu agora sou de Jesus, eu agora caminho com Jesus. Começou a ganhar vida. Quantas vidas eu ganhei para Jesus assim que eu me converti? Quantas vidas você ganhou? Quantas vidas você influenciou pela mudança, que as pessoas olham e dizem assim: meu Deus, essa pessoa fazia tanta coisa de errado, agora não faz mais. O diabo vai atrás, o diabo não quer. É por isso que a maioria das pessoas se desconverte no dia seguinte. Aceita Jesus, mas não passa pelo calor do sol da segunda-feira, abre mão e vai embora. Porque quando chega em casa, quando chega na rua, já alguma coisa, uma tentação vem sobre ele, e ele cede, porque não está fortalecido ainda. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 7: quem vencer, não diz nem quem empatar, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem vencer.
Então a coisa não é tão assim, não é tão simplesinho assim. Ah, mas o ladrão da cruz, só aquele ladrão da cruz fez uma única oração, teve uma única oportunidade, abriu seu coração na hora certa. Nós não, nós temos tido dezenas, milhares de oportunidades, sobretudo no Brasil, esse país de Deus, esse país que manda missionários para o mundo inteiro. Amém? Querido, nós o conhecemos, mas nós muitas vezes o rejeitamos, e nós somos piores do que os incrédulos. Conhecemos a Deus, mas rejeitamos a Deus. Nós conhecemos a Deus, mas não fazemos a vontade. Somos piores do que os incrédulos. E ele diz o seguinte: para que eu possa, essas coisas todas eu abro mão, eu considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Mas como ganhar a Cristo? Quando a gente lê isso em princípio, como ganhar assim? Como ganhar a Cristo? Será que ele não tinha Cristo? A palavra kerdaino, o verbo kerdaino, que é ganhar, é tirar proveito. Eu quero abrir mão de todas as coisas para tirar proveito, para aproveitar tudo dele, para crescer nele, para me encontrar nele, para me envolver com ele, para estar com ele, para estar em comunhão com ele. Esse proveito é isso. Eu quero abrir mão de tudo, eu não quero pensar lá atrás. É como uma pessoa que namorava uma pessoa, agora está namorando outra. Não vai ficar pensando na anterior, que o seu namorado, seu marido, seu noivo vai dizer: pelo amor de Deus, você está comigo ou está com ele? Não é assim, querido. Há pessoas que estão ainda com o pé lá no mundo e pensando: puxa, se eu não fosse crente hoje. Eu já conheci pessoas que se desviaram com esse discurso e disseram assim: poxa, se eu não fosse crente hoje eu podia beber uma cerveja. É porque a cerveja nunca saiu do coração dele. Poxa, se eu não fosse crente agora eu podia ir para um pagode. Pagode é um Deus que existe na China e na Índia. Existe inclusive um templo chamado Pagode. É um Deus, e as pessoas criam aquilo, pagode. Não é pragode, é pagode. Então, as pessoas parecem que saíram do mundo, mas gostam do mundo. Saíram do mundo, mas tem algum prazerzinho lá no mundo. Eles saíram do mundo, mas a novela não sai do coração dele. Eles saíram do mundo, mas o futebol é tão forte. Ele defende o futebol muito mais que defende a Jesus. Ele saiu do mundo, mas tem coisinha lá no mundo que ele ainda é inclinado. Querido, se nós não ficarmos tristes com o nosso pecado, se nós não ficarmos com vergonha, temos que questionar a nossa conversão. Se o nível de relacionamento com Deus, de santidade, está bom para você, está correndo perigo, porque nós precisamos ser santos todos os dias, todos os dias. Quanto mais o mundo se afasta de nós, mais nós nos aproximamos de Deus. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Jesus disse em Lucas 16:15 que tudo que no mundo é exaltado, para Deus é abominação. Em Tiago 4:4 ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ele então continua na sua explanação, diz assim: e eu seja achado nele, eu seja encontrado nele, em todo o tempo eu esteja envolvido com ele. Quando me encontrar, eu estou vendo as coisas de Deus. Se eu estiver na rua, alguém vai dizer: ele é crente. Se alguém estiver na faculdade, vai dizer: ele é crente. Aonde ele for, a luz vai brilhar. Isso que Paulo está dizendo, que eu seja achado nele, em qualquer momento que eu seja dele, que eu esteja com ele, que eu caminhe com ele, que eu fale com ele, que eu fale dele, que eu esteja dele, que eu seja possessão dele, dominado por ele, envolvido por ele, amante dele, no bom sentido. Só Paulo fala essa expressão em Cristo. Só Paulo, 164 vezes ele fala em Cristo, em Cristo. E sabe o que ele passa para nós? Ele passa o seguinte: que ser salvo por ele é um privilégio. Nesse texto aqui está dizendo isso, e toda a Bíblia diz isso. Ser salvo por Jesus é um privilégio, andar com ele é um privilégio, ser guiado por ele é um privilégio, falar dele é um privilégio, falar com ele é um privilégio, mas sofrer por ele também é um privilégio. Aí o negócio estreita. Sofrer
sofrer por Ele, padecer por Ele, pagar o preço por Ele, coisa que nós não queremos fazer. Jesus um dia disse assim: quem quer me seguir, toma a sua cruz e siga-me. É bonito isso, né? É poético. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Só que o pessoal não entende que quando ele disse isso, ele estava indo para a cruz, querido. Ele estava indo para o Calvário. Ele estava indo para lá. Ele está dizendo: me siga até o Calvário, vão morrer comigo. É isso que ele está dizendo. A gente fala assim meio poeticamente, numa multiplicação de palavras, mas o que ele estava dizendo era isso: se você quer me seguir, morra comigo na cruz. Houve um homem chamado Policarpo, tem história dele em vários livros. Era bispo de Esmirna, 86 anos. E as pessoas estavam procurando, porque ele era um homem que evangelizava. Ele começou a fugir, mas teve um dia que ele disse: eu não vou fugir, porque ele teve um sonho, que o travesseiro dele virava cinza. Ele entendeu que ele então ia morrer queimado. E os soldados foram atrás dele, pegaram um dos servos dele, e sob tortura o servo dele o traiu, igual fez com Jesus. E quando ele menos esperou, a soldadesca chegou e rodeou a sua casa. Ele desceu do andar superior e viu os soldados. E quando os soldados viram aquele senhor de 86 anos, ficaram penalizados com ele. E ele disse: tudo bem, dê comida para eles. Ele mandou servir todos os soldados. E depois ele disse: vocês me permitem orar? Os soldados: podem orar. E ele orou por 2 horas. E ele então foi colocado num carro. E o superior imediato, quando viu, disse: rapaz, nega esse teu Jesus, abre mão dele. Vocês são ateus, porque os cristãos naquele tempo eram chamados de ateus, porque não criam nos deuses romanos, não criam nos deuses. Então nós éramos no ano passado chamados de ateus. Teos na Bíblia é Deus, nega. Então ateus é aquele que não crê em Deus, que não tem Deus. E ele disse: de jeito nenhum, eu sirvo 86 anos, ele nunca me abandonou. Então colocaram numa outra instância superior, e a pessoa várias vezes disse: basta você dizer que você nega Jesus, basta você dizer que você não crê nesse Jesus. Ele falou: de jeito nenhum, eu não posso. Ele diz: diga morte aos ateus. E ele então disse morte aos ateus, mas não aos ateus que eram nós, os cristãos, mas aos outros. E então no final das contas ele tinha a possibilidade de ir às feras, mas tinha havido um problema que não poderia ir às feras. Então ele foi amarrado e as pessoas começaram a buscar madeira, e ele então foi colocado numa pira de fogo para morrer por causa do Senhor Jesus. Quiseram amarrá-lo, e disse: não, me deixa como eu estou. Então botaram fogo e ele não queimava. A história dele é contada em vários livros, não queimava. O cheiro de madeira não aparecia, porque a cidade foi se enchendo de um perfume muito grande. Preciosa é a morte do Senhor, preciosa é a morte dos seus servos, né? À vista do Senhor, diz a Bíblia. E ele então não queimava, e até que um verdugo enfiou uma faca nele. Um livro diz que saiu sangue e apagou aquele fogo, outro diz que saiu água, jorrou e apagou aquele fogo. E ele então morreu. Consta que uma pomba saiu de dentro dele, rodeou a cidade e depois foi para o céu, e ele foi levado para o céu. Policarpo, bispo da cidade de Esmirna. Querido, deixa eu dizer 2 coisas. Ninguém é perseguido por um acaso, mas também ninguém é exaltado por um acaso. Todo mundo que é perseguido tem uma razão. Se um político começa a fazer uma coisa diferente, ele é perseguido. Se ele faz parte do time, ele está no time, não tem nada. Se um jogador de futebol é mais ou menos um jogador, não tem nada, mas se ele sobressai, ele é perseguido. Ninguém é perseguido por um acaso. É por isso que você passa por luta, porque existe um reino que luta contra você. Amém? E não é para você começar a imaginar. Santo Agostinho disse que a razão é inimiga da fé. É não ver as coisas pela razão, é não se guiar pelo que os outros dizem, mas pelo que o Espírito Santo diz. Deus criou uma igreja aqui no Brasil, e eu tenho aprendido que 2 coisas Deus vai cobrar da gente. 2 coisas. Primeiro, talento. Deus te deu talento. Escute o que eu vou dizer: Deus vai cobrar de cada um de nós o talento que Ele deu. A Bíblia diz isso. A um Ele deu 1 talento, outro Ele deu 12, outro Ele deu 5, conforme a sua capacidade. Ele veio cobrar. 2 coisas Deus vai cobrar: talento que Ele deu a cada. Todos nós temos um talento, todos nós, escute o que eu estou dizendo.
e promessa que fez. A Bíblia diz: quando fizerem a Deus alguma promessa, não tarde em cumprir. É melhor não fazer promessa do que fazer e não cumprir, porque Deus não se agrada de tudo. Deus não esquece. Se você já fez várias promessas a Deus, não pode desfazer, você tem que cumprir. Não há na Bíblia, se eu fiz uma promessa, mas despromissei. Não existe isso. Se você já fez, começa a buscar no seu arquivo e começa a dizer: Senhor, eu fiz um dia uma promessa ao Senhor, eu preciso cumprir essa promessa. Aliás, ninguém gostaria de receber uma promessa e depois a pessoa dizer: olha, sabe aquela promessa que eu fiz? Cancela. Não existe esse negócio. Então, querido, nós temos talento. O lugar mais seguro para um navio é no porto, mas ele não foi feito para isso, ele foi feito para o mar. O lugar mais seguro de um avião é no hangar, mas ele não foi feito para isso, ele foi feito para voar. E para voar, ou no mar, no navio, ele corre risco. Do que vale um relógio de sol à noite? Não vale nada, só quando tem sol. Então a cada um de nós ele deu talento, a cada um de nós ele deu uma inteligência, e nós somos tão especiais. A Bíblia fala que um dia Deus disse assim: Jeremias, desce a casa do oleiro que eu vou falar contigo. E chegou lá e ele viu que o oleiro fazia um vaso de barro, o vaso quebrava, ele fazia outro barro. Querido, existe mais ou menos 200 tipos de barro, só 8 servem para fazer vaso. Olha como você é precioso. Vasos de barro. Amém, queridos? Paulo então vem no versículo 10, ele diz assim: para conhecê-lo. Eu quero conhecer. O verbo gnosco é conhecer por experiência, não é conhecer por um acaso. Olha aqui o que diz, não sei se eu tenho aqui, não tem escrito aqui, Romanos 2, de 6 a 8, é uma coisa interessante, diz assim: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Olha como a salvação para Deus é preciosa, e nós não estamos valorizando essa salvação, essa preciosidade, esse conhecimento aqui. Então a perseverança é necessária à salvação. E ele diz assim: para conhecê-lo. Mas conhecer por quê? Por que Paulo, apesar de todas essas experiências, apesar de ter passado aqueles 14 anos, a história diz que ele passou 14 anos estudando a Bíblia, por isso que ele cita a Bíblia toda. Ele passou em comunhão com Deus a ponto de ser levado ao céu, e ele está dizendo que quer conhecer. Querido, é um descaso da igreja do século 21, que não tem nada de conhecer a Deus, que é a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Fala da igreja de Deus sem saber que está falando do Deus da igreja. Fala do povo de Deus sem saber que está falando do Deus do povo. Critica, usa o seu tempo para criticar. Quanto mais o conhecemos, menos risco nós corremos de desviar. As pessoas normalmente quando se desviam porque não conhecem muito bem, porque quando ela se envolve, corre muito menos risco. Quanto mais os conhecemos, mais ficamos íntimos com Ele. A intimidade cresce a cada dia. Quanto mais o conhecemos, mais nos parecemos com Ele. Quanto mais o conhecemos, mais solidificada fica a nossa fé. É por isso que ele está falando em conhecer a Deus. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Deus quer, ele perguntou: o que eu quero mais, senão que vós me conheceis? Deus precisa, quer que nós o conheçamos, Senhor. E aí ele entra num assunto aqui interessante. Ele diz: para que conheçamos e o poder da sua ressurreição. Uau! O poder da ressurreição. Olha o que diz Romanos 4:25: o qual pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo entendeu a diferença entre morte e ressurreição. Nós muitas vezes nem falamos disso. O que a morte gerou e o que a ressurreição gerou? A gente fala: Jesus morreu por mim, Jesus morreu na cruz, aleluia, oh, ramalá, e a gente morreu. O problema é que nós não sabemos diferenciar o que foi que gerou a morte e o que foi que gerou a ressurreição. Escuta, deixa eu te dizer: quando Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele, ele pagou todos os seus pecados.
Quando Ele ressuscitou, Ele te deu vida. A diferença está aí. E Paulo está escrevendo isso aqui. Lá em Mateus 27, 52, 53, por ali, diz assim: quando Ele morreu, houve um grande terremoto e os túmulos foram abertos. Diz assim: e muitos santos que dormiam entraram na cidade depois da ressurreição dele. Quando Ele morreu, os túmulos se abriram, mas só ressuscitaram quando Ele ressuscitou. Então, o sangue de Jesus pagou os pecados. Se Ele simplesmente tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Mas Ele não simplesmente morreu, Ele morreu e pagou os nossos pecados. A dívida foi paga. Mas Deus, que é sobrenaturalmente abençoador, é um Deus misericordioso, então Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, Ele te deu vida, e vida eterna, e vida com abundância. Então a morte pagou os nossos pecados, a ressurreição nos deu vida eterna. Quando Ele diz assim: para que vocês conheçam o poder da ressurreição, é porque o povo não entendia isso que eu estou dizendo para vocês. A ressurreição, escute o que eu vou dizer, a ressurreição detonou o inferno. O inferno nunca tinha visto uma ressurreição, ele só tinha visto as pessoas morrerem. Todo mundo que até então estava morta, ele não tinha visto uma ressurreição, querido. Então a ressurreição detonou o inferno. O inferno nunca tinha visto alguém ressurgir dos mortos, porque o diabo é um ser de morte. O inferno ficou apavorado com a ressurreição. Escute isso. A ressurreição amarrou as forças do inferno. Creia nisso na sua vida. O inferno está amarrado na sua vida. A ressurreição destronou principados e potestades. A ressurreição amarrou o poder do diabo. A ressurreição atordoou o inferno e ele não tem plano B. A ressurreição garante que Ele está conosco para sempre. E a ressurreição garante que nós estaremos com Ele para sempre. A ressurreição foi que viabilizou o envio do Espírito Santo. Enquanto Ele não chegou ao céu, mostrando a ressurreição, o Espírito Santo não pôde vir. A ressurreição causou uma festa no céu, pegou o inferno de calças curtas. Isso foi o que a ressurreição fez. Só que Ele não para aqui, Ele diz assim: para conhecer o poder da sua ressurreição. Ele está dizendo para os filipenses, e Deus está dizendo hoje para essa igreja, para quem está me ouvindo, que Ele quer que nós conheçamos o poder da ressurreição, para que a gente não fique mais refém de Satanás. Porque o que o diabo não quer que você entenda a profundidade da palavra de Deus. Ele diz assim: e a comunicação das suas aflições. Ele quer que nós aprendamos, entendamos o que foi a ressurreição e a comunicação das suas aflições. Comunicação no grego é koinonia, intercâmbio de relações mais íntimas, tudo em comum. Ele está falando o seguinte: nós precisamos entender isso, entender esse sofrimento. Querido, eu tenho orado a Deus: Senhor, vai me revelando a cruz. Eu quero saber da cruz, eu quero saber o que de fato aconteceu. O que eu sei é muito pouco. Essas aflições que Ele passou, Patma significa essa enfermidade, essa desgraça que Ele passou pela sua e pela minha vida. Paulo está dizendo que nós precisamos dar uma valorização da salvação e da glorificação. Querido, nós vamos para o céu e ali nós vamos ter uma glorificação. O julgamento vai ser pessoal, a glorificação vai ser pública. Deus vai chamar, e quando você comparecer diante de Deus, quando eu comparecer diante de Deus, eu vou ficar com vergonha de estar ali. A minha vida vai passar, eu vou entender que eu estou ali por pura graça. Então Deus vai fazer algo comigo, que Deus não envergonha ninguém. Agora, quando vier a glorificação, Ele vai glorificar cada um de nós diante de todas as pessoas. O que é a valorização da salvação e eterna glorificação que Ele fala aqui? Primeiro, não receber o Evangelho de Jesus Cristo de qualquer maneira. O Evangelho não é uma coisa bobinha, não. É coisa muito séria. Custou um alto preço na cruz do Calvário. Não considerar o preço ou o sofrimento que Ele passou. A gente, quando pensar naquilo que a gente pode fazer para atrapalhar a obra de Deus, ou entristecer o coração de Deus, nós precisamos pensar nisto. Quando Ele fala disso aqui, da valorização da salvação, Ele está falando de valorizar o tormento que Ele passou, a dor que Ele passou. A igreja do século 21, especialmente a do Brasil, não valoriza a cruz, não valoriza o sangue, não valoriza a morte. Nós temos sido relapsos,
Em termos de conhecimento de Deus, nós temos sido rasos, rasteiros, míopes espiritualmente, obtusos no entendimento. Sabe o que queremos? O oba-oba. As igrejas estão cheias de entretenimentos, e às vezes os mínimos problemas geram enormes biquinhos. Mínimos problemas. A pessoa não entende que ele sofreu e disse: eu estou no caminho, eu estou nesse caminho aqui. Por qualquer motivo a gente já começa a pensar que está no caminho errado. Ele não morreu por uma igreja assim. Ele não morreu uma igreja que está cheia de entretenimento. Deixa eu dizer uma coisa: nós não somos dono da nossa vida, Ele é. Nós não somos dono do nosso nariz, nós não somos dono do nosso tempo, nós não somos dono da nossa casa. Aliás, não somos dono de nada. O terreno que você tem não é seu, é uma concessão que a prefeitura dá para você. Tanto é verdade que se você quiser fazer um prédio de 10 andares e o pé direito for só de 6, você não pode construir. Se você quiser construir uma coisa perigosa e for numa área residencial, a prefeitura diz: não pode. Então não é nosso. Aliás, nós não temos nada e nós não queremos nada. Nós temos uma pátria celestial. Nós não temos nada aqui, mas no céu a Bíblia diz que nós temos tudo. Ai de nós pela falta de relacionamento. Sabe o que está gerando essa falta de relacionamento? É que muitas pessoas, por causa dessa falta de relacionamento, não têm certeza da vida eterna. Diz para o outro que tem, mas lá no íntimo não tem. É verdade. Quando alguma coisa acontece que há a possibilidade de uma morte, já começa com dúvida: será que eu vou para o céu? Será que eu sou salvo? Eu conheço muita gente assim, por causa de falta de relacionamento. E eu vou repetir: não faça promessas para Deus. Não faça promessas a Deus se você não vai cumprir. É melhor você se apegar nas promessas de Deus do que fazer promessa para Deus, que as promessas para Ele cumpre, porque Ele é fiel à palavra dEle. Ele não esquece, Ele vai cobrar. É por isso que a Bíblia diz em João 5,24: quem tem o filho tem a vida. Tem alguém que tem o filho aí? Mas quem não tem o filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você já imaginou que a pessoa que não tem Jesus tem a ira de Deus? Eu estou falando da Bíblia, eu estou falando do Novo Testamento, eu estou falando de João, o apóstolo do amor. Quem tem o filho tem a vida, Zoe, vida eterna, Aione Zoe, vida eterna. Quem não tem o Filho, quem não tem Jesus, quem não está em Cristo, quem não confessou Jesus no seu coração, não tem o Filho. Mas não é só isso não, a ira de Deus sobre ele permanece. Há uma igreja na China, que eu já contei aqui, que as pessoas se convertem, são não sei quantas mil pessoas naquela igreja. E nós, quando vamos batizar as pessoas, a gente pergunta: você confirma agora que quer aceitar Jesus no seu coração? Confirmo. Você confirma que quer andar com Ele a partir de hoje? Confirmo. Confirma que vai pregar o nome dele? Confirma. Aceita? Aceita. Então te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo aplaude. Lá é assim: você sabe que o seu batismo agora pode fazer com que você morra ali na esquina. Você está assim: estou. Você sabe que o seu batismo agora, você morrer agora, você pode chegar na sua casa, ser expulso da sua casa. Você sabe disso? Sei. Você sabe que você pode se batizar agora e uma pessoa chegar e te assassinar por causa do nome de Jesus. Você está ciente disso? Estou. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É absolutamente diferente, é completamente diferente. E Deus está trazendo para nós hoje mais uma palavra para a gente se levantar, mais uma palavra para a gente se conscientizar e dizer: o que eu estou fazendo com a vida que Ele me deu, o que eu estou fazendo com o talento que Ele me deu, o que eu estou fazendo com o meu tempo, querido. Deixa eu dizer uma coisa, igreja, essa mensagem vai para a internet. Querido, se você pode estar na igreja, mas fica na sua casa, Deus vai te cobrar, Deus vai te pegar. Depois, quando vier um problema, não tem nem moral para dizer: Deus, Ele vai dizer: peraí um instantinho, você nunca me colocou como prioridade. Querido, Deus vai ser nossa prioridade quando nós formos prioridade para Ele. O dia que nós dermos a Ele a prioridade, qualquer coisa que nós quisermos pedir, Ele vai dizer: eu sei que você sempre me deu prioridade,
Então você agora pode contar, porque Deus é uma pessoa que tem sentimentos, amém? Olha o que diz a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, há 2000 anos aproximadamente, lá em Apocalipse, 2000 anos atrás, diz a Bíblia assim: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Disse isso em Apocalipse, que ele já estava vindo sem demorar. Já passaram 2000 anos, está muito mais perto hoje do que estava no passado. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é salvação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguém pode tomar a tua coroa, alguém pode desviar você do caminho, os problemas podem desviar você do caminho, alguma coisa pode fazer. Ele está dizendo: guarda o que tens. Querido, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: isso para mim é terrível. A vós foi dado, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Tá bom para você? Tá bom para você? Querido, nós somos a igreja do século 21. Deus tem um projeto para a nossa vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Vamos guardar a nossa língua. Vamos guardar a nossa língua. Vamos guardar o nosso tempo. Vamos dizer: Deus, conta comigo. Conta comigo a partir de hoje. Eu imagino as pessoas chegarem ao céu e Deus perguntar assim: escuta, durante toda a sua vida, quantas pessoas você levou para a minha casa, para me conhecer? Me mostra a sua mão. E a pessoa dizer: nenhuma, Senhor. Quantas pessoas você evangelizou, pelo menos? Quantas pessoas você fez questão de trazer para a igreja? Insistiu? Nenhuma. O mundo é fácil. Vai ter um passeio, nós vamos à praia, a gente passa lembrando todo dia: olha, se lembra, ó, tal dia assim, assim a festa. Não é assim? Olha, tal dia, hein? Não deixa, ó, não esquece não, é nós, uhul, é nós, hashtag fomos, partiu. É assim que a gente faz. Mas com relação à igreja, a gente convida a pessoa, e chega lá, a pessoa não vai, não está afim de ir para o céu, quer ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno, rapaz? Nem o satanista quer ir para o inferno. Se ele soubesse que é o inferno, ele deixaria de ser satanista. Aliás, em 2016 passou uma marcha, eu mandei para algumas pessoas, foi em 2016, marcha para Satanás, mas 150 pessoas cantando Satã é nosso rei e xingando palavrão terrível para Jesus. E nós estamos fazendo o que? Eles se expuseram aquilo que eles são. E a Bíblia está dizendo para nós o seguinte: olha, eu estou precisando de um povo valente. Queridos, eu estou assim numa expectativa muito grande. Eu tenho ouvido tantas coisas com relação à volta do Senhor Jesus, que eu queria muito que Ele viesse hoje. Eu queria muito que a trombeta tocasse hoje. Você gostaria? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Pastor, eu quero fazer parte desse exército. Eu quero fazer parte desse exército. Pastor, para mim já deu viver do jeito que eu estou vivendo. Ele fez tanto sacrifício por mim, e eu não fiz nenhum sacrifício por ele ainda. Você sabia disso? Que nós não nos sacrificamos para Deus. Sabe qual é a primeira coisa que a pessoa... Deus não precisa de sacrifício. Não é o que a Bíblia está dizendo. Deus não quer sacrifício. Não é o que a Bíblia está dizendo. Não foi isso que você ouviu agora. Ser participante dos sofrimentos dele. Participar do sofrimento dele. Dizer assim: eu não posso viver o evangelho que eu estou vivendo desse jeito. Eu não posso caminhar do jeito que eu tenho caminhado até agora. Eu não posso entender que o meu tempo é o meu tempo, porque não é o meu tempo. Sabe quando é o tempo? A pessoa diz assim: eu não tenho tempo de nada, até acontecer um problema, e então ela muda todo o seu esquema para cuidar de alguém, porque agora é o tempo. Sabe o que Deus está requerendo? Um exército. Pastor, eu quero fazer parte desse exército. Seja você quem for, eu quero dizer a você: se eu estivesse aí, eu seria o primeiro a vir aqui para frente hoje, diante disso que eu acabei de receber de Deus. Você quer fazer parte de um exército?
e quer dizer para Deus: Senhor, eu quero te fazer uma promessa, mas eu vou cumprir essa promessa. Sai do seu lugar. Diga: eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido até então. Pode sair, pode vir, com coragem. Diga: eu quero. Eu quero. Pode sair, seja você quem for. Seja você novo convertido, velho convertido, seja você quem for, querido. Pode vir. Deus está te chamando, Deus está dizendo: olha, é com você mesmo que eu estou falando. O exército de Deus não precisa ser grande, ele precisa ser poderoso. Tinha 32 mil lá no exército de Gideão. Ele disse: quem for covarde pode voltar. Volta os covardes. O número 22 na Bíblia é o número de retorno. Voltaram 22 mil pessoas. Só ficaram 10 mil. Só 10 mil. E ele disse: tem gente demais. Esse exército está grande demais. Eu não preciso de tanta gente para vencer os midianitas. Aí ele disse: vamos descer as águas. Desceram, as águas são geladas. E ele disse: agora, quem beber água como cão separa para um lado. Só separaram 300. Do outro lado ficou 9.700. Ele disse: esses 9.700 podem voltar. São só com esses 300. E pega esses 300, divide em grupo de 100. Cada vez mais ele dividia. E agora, Senhor, é um AR-15? É um fuzil? Não. Agora é uma tocha de fogo dentro de um vaso. Por Gideão e pelo Senhor, quando quebrar esse vaso, vocês vão gritar. E a Bíblia diz que os midianitas, que eram em multidão, começaram a se matar. Sabe o que eles fizeram? Eu já contei aqui. Havia uma lenda no meio deles. Os midianitas eram filhos de Abraão com Quetura. O quarto filho de Abraão com Quetura chamava-se Midian. E daí veio o povo dos midianitas. E aí, querido, havia uma lenda de que todas aquelas pessoas que eles tinham matado um dia viriam um dia de noite para matá-los. Quando eles viram aquelas tochas, eles disseram, eles voltaram, ressuscitaram e vieram para nos matar. Então, como eles não viam ninguém, eles começaram a matar-se a si mesmo. E Deus deu grande vitória. Querido, Deus usa qualquer situação para que o povo de Deus seja vitorioso. Deus não precisa de um exército grande. Sabe o que Deus precisa lá em Brasília? De um Daniel, um Davi, um Jeremias, um só. Ele arrebenta com toda a Brasília. Se tiver 2, vai ser melhor ainda. Eu sei que você está fazendo parte desse exército, amém? Coloca a mão no seu coração. Saiba que você está fazendo uma promessa a Deus, de buscá-lo, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Então, de madrugada, quando você dobrar os seus joelhos, saiba do seguinte, que você está encontrando Deus, e Ele está te ouvindo. Por que Ele fala que de madrugada me encontram? Porque é difícil. Acordar de madrugada é difícil, você quebra o ciclo. Você está com sono, você tem que acordar, e você, os primeiros minutos, o sono ainda vem, depois o sono vai embora. E Ele fez esse sacrifício. Ah, pastor, mas eu posso orar deitado? Pode, mas não deve. Eu posso orar sentado? Pode, mas não deve. Porque quando eu me ajoelho, eu estou lançando um ato profético que o Reino do Espírito vai entender. Eu estou me encurvando diante daquele que é mais poderoso do que eu. Eu estou dizendo que Ele pode. Eu estou dizendo que a vontade dEle é que vai ser feita e não a minha. Jesus, na oração que Ele ensinou aos discípulos, diz: assim na terra como no céu. Ele inverteu o processo, que o grego dizia assim no céu como na terra. O grego dizia isso, assim no céu como na terra. A terra que manda. Ele diz assim no céu como na terra. É o céu que manda na nossa vida. O dia que Deus tirar a nossa respiração, nós vamos para o vinagre. Vamos falar com aquele que tudo pode. Querido Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor nesse momento faça um milagre no meio do Teu povo. Aqui está um exército. Aqui está alguém que está dizendo: eu quero fazer parte de um exército. Eu quero a partir de hoje mudar radicalmente a minha vida. Porque se Paulo, o apóstolo Paulo,
tendo em vista o vasto conhecimento que ele já tinha, dominava o hebraico, dominava o grego, o aramaico, tinha tido aquelas experiências, já tinha 14 anos de convertido, já tinha ido ao céu, já tinha estudado toda a Bíblia, era irrepreensível e queria te conhecer. Eu preciso muito de te conhecer mais, preciso te entender de forma mais adequada. Por isso, Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um que está aqui à frente. Eu quero abençoar a vida de cada discípulo que está aqui, pedir a tua bênção sobre a vida dele, pedir que o Senhor, nesse momento dos altos céus, escreva no teu livro essa atitude que eles estão tomando para dizer que querem fazer parte desse exército sobrenatural, desse exército vencedor. E eu quero declarar, Senhor, a oração de Jabez na vida de cada filho teu, a oração de Jabez que tem trazido para nós uma esperança de que o Deus dos céus é aquele Deus que nós podemos citar, que nunca se viu, desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se ouviu, um Deus que trabalhe por aqueles que nele esperam. O Senhor é Deus que trabalha por nós, e nós queremos mais uma vez orar a oração de Jabez, a oração que diz: tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Eu também quero declarar que ao sairmos daqui não haverá bala perdida, assalto, tentativa de assalto, colisão, queda, atropelamento, luxação, torção, nada vai nos atingir, nada vai atingir a sua vida, absolutamente nada. Eu quero declarar que os anjos já desceram dos céus com armas espirituais, com veículos espirituais que nós não entendemos, nós não compreendemos, para te guardar no caminho até a tua casa, andando no ônibus, no seu carro, e quando você chegar à sua casa estará cercada por os mais poderosos anjos. Eu quero declarar uma semana de vitória, de portas abertas, de empregos sendo abertos para a sua vida, de promoções, que a sua empresa comece a dar certo a partir de hoje. Um milagre vai acontecer. Eu declaro a saúde nesse dia que nós ministramos ceia, que você saia daqui com a sua cura e com a certeza de que maior é aquele que está em nós, na certeza de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós, que a porta que Deus abre ninguém fecha, e aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse Deus seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre, amém. Se você crê nisso, se você recebe nisso, se expresse bem forte esse aplauso ao Messias, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.